Você viu meu vídeo falando sobre por que iniciar Diablo Immortal em 2024, gostou do jogo, achou, tá jogando, mas tá ficando perdido. Mesmo com a pilha de vídeos que eu faço, com os guias que eu faço, você ainda tá perdido. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os piores erros que os iniciantes cometem para que você não tenha problema na sua conta. Sejam muito bem-vindos a Medieval TV, Medieval que vos fala. Quando você está começando no jogo, tem alguns erros, algumas coisas que vocês deixam de fazer que podem prejudicar muito a sua conta. Algumas delas eu vou falar nesse vídeo, eu vou mostrar e eu vou exemplificar por que vocês têm que fazer da forma que eu falo. Mas o pior erro que todo mundo comete no início é não focar na taxa de combate. Ver os vídeos de builds mais atualizadas, os vídeos que causam mais dano e tudo mais e querem copiar. Gente, vocês estão no início, vocês não vão conseguir copiar. Por isso, eu estou dizendo que, mesmo que vocês tenham 4.000 de ressonância, se vocês não tiverem a taxa de combate, isso daqui é mais ou menos o que a galera consegue já chegando no Inferno 3. Isso aqui não é muito difícil de chegar. Eu vou mostrar para vocês que, mesmo com 4.000 de ressonância, os atributos altos, se eu não tiver a taxa de combate, nada disso adianta. Meu dano é ridículo, porque o jogo nivela meu dano dessa forma. Estando abaixo, e pouco abaixo, eu não tô nem em 2.000, olha a quantidade de dano adicional que eu recebo e quanto a menos de dano eu causo. Eu causo 2% do meu dano total. Eu recebo 8.500 a mais de dano. Isso muda, mas se eu vou equipando os meus equipamentos, vou aprimorando, vou subindo minha taxa de combate para chegar naquele nível de dificuldade, vocês vão ver causa o dano. Ah, médio, mas vai ser forte. Não tem problema não, vamos tirar todas as gemas. Vou fazer uma transformação aqui que eu vou transformar minha conta num free to play em 3, 2, 1. Pra vocês darem uma olhada lá. 1.290 de ressonância, sem nenhuma gema equipada. Somente estou usando gemas 1 e 2 estrelas. Maior aprimoramento dela vocês conseguem chegar. Médio, mas você ainda tem mais perfil armadura. Cara, isso daqui é uma coisa que vocês conseguem. Se eu sem nenhuma gema equipada tão assim, são, primeiro, meus itens são farmados. Meus itens são armados. Meu infernicário é bem feito. Os restos demoníacos eu equipo de acordo com a minha necessidade. Meu quadro do grupo guerreiro está aprimorado. Isso é um dos erros. Um do erro que vocês cometem. Não entrarem no grupo guerreiro, não fazerem infernicário, não pegarem os 1.500 pontos do grupo guerreiro, porque a quantidade de atributo que eu ganho de graça, só item, sem gema, graça. E vamos mostrar que mesmo dessa forma, continuo farmando tranquilamente, sem dificuldade nenhuma. E leva a gente pro próximo erro. É justamente o fato do pessoal não fazer o bestiário. Não, Mad, mas eu venho aqui, eu olho aqui, ó, meu bestiário tá 3/3, eu fiz os 3 do dia. Se você fizer os 3 do dia, não quer dizer que para de ganhar recompensa. Não, muito pelo contrário. Quanto mais você fizer, melhor, porque a maior forma de vocês passarem de nível, vocês estão com dificuldade de subir o nível de vocês, pegando os níveis do passe de batalha. Cada bestiário é um maior número de pontos de batalha que você consegue no bestiário. Cada um dá 40, você fazendo entrega. Como vocês já perceberam, e eu falo isso bastante nos vídeos, se derem uma olhada lá, vocês vão ver que se o meu nível está acima do nível do servidor, eu ganho menos experiência. Se eu tô abaixo, eu ganho mais. Vocês ganham em até 800% de experiência. Cada nível de códice que vocês fazem, que vocês entregam aqui, é em torno de 11 níveis. Vocês pulam assim de experiência. Só que vocês têm que fazer bestiário, têm que fazer as tarefas do jogo. Não é só simplesmente fazer o mínimo do mínimo e esperar milagre. Ah, Med, mas vou fazer DG porque não sei o que, não sei o que lá, eu preciso montar meu set. Esse é o erro número... Já perdi as contas. Não sei. Esse é o próximo erro que vocês não podem cometer. É justamente ficar focado em tentar montar uma build avançada, sendo que você ainda está no início do jogo. Isso não vai ajudar, você não vai conseguir fazer. Se você está começando agora, veja os vídeos iniciais da sua classe. Faça a build do início, e elas ainda funcionam muito bem. Equipei aqui uma das builds mais antigas do DH. Coloquei o set que eu uso nessa build. Equipei as habilidades. Vamos ver se funciona.
eu acho que já ficou provado que as builds antigas continuam funcionando muito bem. Agora, o pior erro que vocês podem cometer é não se inscrever no Medioff TV, deixar o like no vídeo e ativar o sininho para não perderem vídeos como esse. E óbvio, né? Tá querendo suplemento de qualidade com desconto, Growth, tem os melhores suplementos para você. CSG Suplementos, cupom Medioff, desconto em toda a loja. Obrigado, Growth, por patrocinar a Medioff TV e patrocinar esse vídeo. Agora, indo já para uma parte mais avançada do jogo, já chegou ali no nível de dificuldade inferno, em que você desbloqueia uma margem abissal, é vocês continuarem procurando Covil em vez de fazerem margem abissal ou o cão de Ereban. Por quê? Porque além de vocês conseguirem as mesmas geminhas que vocês conseguem fazer no Covil, vocês ainda conseguem essência abissal e aqui vocês têm um drop semanal de 30 runas, sendo elas das normais até as runas lendárias. Isso aqui é fazer tudo de uma vez só. Inclusive, gente, aqui também dropa bestiário, então vocês conseguem fazer tudo de um jeito só. Fácil de aprimorar, fácil de conseguir gold, material. Tem vídeo no canal ensinando a fazer isso aqui da forma mais rápida, então não durmam com relação a isso. Agora, um grande erro bizarro que vocês vão cometer e vários cometem. Mas médio que tem de errado, não tô entendendo. Simples. É vocês acharem que vocês têm que sair equipando gemas auxiliares. Med, mas o que é gema auxiliar? Para dar um exemplo bem básico. Eu tenho minha olho do Berserker aqui. Tá no grau 10, tá no máximo dela. Se eu colocar uma gema auxiliar, mesmo que esta gema seja aprimorada, para mostrar para vocês o que a liberdade de devoção faz no seu rank máximo, ela aumenta o dano de suas evocações em 24%. Entretanto, reparem que não, assim que eu coloco como auxiliar, ela funciona apenas como uma gema de rank 1. Equipando uma gema auxiliar, você desativa o efeito da sua gema principal, ativando o efeito da gema principal somente no rank 1, para sempre será no rank 1. Então, todo o aprimoramento, todo o tempo que você gastou aprimorando sua gema para colocar no máximo possível nos ranks mais altos, você jogou no lixo. Você só vai estar utilizando a ressonância e a taxa de combate da gema principal, não são alteradas, mas o efeito é substituído pelo da gema auxiliar, que só fica de rank 1, ou seja, não usa nem o segundo efeito da gema. Voltamos para cá, mesma build. Olha a diferença de dano por segundo. Tem as gemas auxiliar. Agora, um dos erros que 90% de vocês comete e por isso vocês ficam sem recurso. Caraca, Mad, acabei de dropar uma gema 5 estrelas. Ela é 3/5. Eu vou equipar a minha build. Não. Calmou. Parou. Primeiro, dropou a gema. Olha bem aqui no símbolo dela. Se ela tiver este símbolo aqui da balança, o símbolo universal de mercador, calma, não equipa. Para quem está iniciando, é muito melhor você vender a runa, vender a gema especial, gemas lendárias 5 estrelas, sendo 2/5, 3/5, 4/5 ou 5/5, dependendo da raridade dela, e as suas runas lendárias que vocês pegarem, porque a platina que vocês conseguirem vendendo elas, vocês podem aprimorar as suas gemas 2 estrelas, montar a sua build bonitinha do jeito que vocês querem, fazer ela funcionar melhor. Mas gema 5 estrelas, meu amigo, olha aqui, ó, 1290 de ressonância. Eu já mostrei e eu tenho mostrado em praticamente todos os vídeos de todas as classes. Eu mostro a mesma build com uma diferença de 2000 de ressonância e a build funciona igual, se não melhor, do que vocês saírem colocando qualquer gema 5 estrelas e vocês vão achando por aí que não vão trazer benefícios para vocês. Como eu passo por isso com a lasca de carne, que inclusive está dormente, a coração gélida, que não me ajuda nada no PvE, e no PvP o cooldown dela é muito longo para ser útil, e gemas como vontade concentrada que estão muito abaixo de outras gemas, como Billy, Jade, Esperança, Recipiente, Centelha, Sequência Turbulenta e afins. Uma outra coisa que vocês deixam de fazer e isso prejudica demais. Primeiro, não chegam no limite semanal que vocês podem, conseguindo o máximo de brasas mais cedo, porque essa brasa você pode transformar em um brasão lendário eterno ao chegar a 320 brasas. Então, qual a melhor forma de fazer isso para você que está vendo agora? Eu ensino isso em detalhes, mas vou resumir aqui bem rapidinho. Quando vocês forem fazer a Fenda Anciã, toda vez que vocês forem fazer, vocês vão ganhar garantido 10 brasas. Só que toda vez que você coloca um brasão, você ganha uma brasa a mais e você passa a ganhar fragmentos terúlicos.
e você vai usar somente para criar as suas gemas 2 estrelas. Med, faz diferença alguma usar os lendários eternos, os raros? Para esse motivo de fragmento e de brasa, nenhum. E outra, já tiro a dúvida. Eu acabei de usar os meus brasões lendários, eu vou fazer para conseguir ganhar minha gema lendária. Vou fazer um grupo só com gente com lendário? Não afeta a sua experiência individual, seu drop individual, se outras pessoas usarem brasões lendários ou brasões raros. Mas o pior erro que vocês podem cometer é chegar aqui, não, acabei de conseguir os meus brasõezinhos raros, os meus 10 brasões, porque para quem tá iniciando chegar nessa quantidade é difícil, vou fazer sozinho. Não. O que vocês vão fazer? Vocês vão chegar aqui no site, vocês vão escrever Fenda Full 3 vagas, e eu aproveito para explicar o que é isso. Fenda Full, o que é isso? É a Fenda Anciã Full, total, máximo, lotado, de pessoas, com o máximo de brasões, que são 10. E por que 3 vagas? Porque tem 3 vagas. Agora tem 2 vagas. Agora temos uma vaga e vão fazendo assim até encher o grupo de vocês. 99% dos jogadores já entendem como isso funciona. Você vai equipar os seus 10 brasões. Não são 9, não é 1, não são 7. São 10. Todo mundo ficou aqui com 10. Beleza. Fica de olho porque às vezes aparecem os ratinhos sem vergonha querendo esconder brasão. Todo mundo botou 10 brasões. Vocês vão reparar o seguinte. A quantidade de brasa que vocês vão ganhar, ao invés de ser somente relativo aos brasões que você colocou, vai ser relativo aos brasões que toda a sua equipe colocou. Então, não só você consegue alcançar o limite semanal de brasão bônus, cada brasão adicional dá uma brasa, vocês podem ter 120 na semana, como também vocês não precisam gastar 120 brasões, vocês só precisam fazer uma vez por vez 10 brasões, fazendo 3 vezes com um grupo lotado, com 4 pessoas, todo mundo fazendo bonitinho. Vocês chegam no seu limite semanal e vão alcançar as suas 120 brasas semanais, gastando o mínimo possível. Isso já é uma coisa tradicional, o pessoal faz isso toda semana. Guardem seus brasões. Média, eu tenho 7, eu tenho 9. Segura, vai conseguir o 10º e faça assim. Média, mas eu só tenho 10, eu não tenho 30 fazendo na semana. Não tem problema, faz os 10. Isso não só ajuda você, como todo o seu grupo, porque vocês chegam no limite semanal de vocês e vocês vão conseguir brasas, fragmentos terúlicos e mais material. Agora que a gente já fez, completou, eu vou clicar aqui, ó. Fiz uma vez, ganhei 40 brasas bônus, completei, ganhei os meus fragmentos terúlicos e olha aqui, ganhei 40 brasas. Dessa forma que vocês vão fazer. E outra. As médias, já fechei o bônus, eu tenho que parar? Não. Aí agora você vai tirar os seus brasões, todos, sem nada. Não precisa fazer esse grupo, gente. Não tem nenhum motivo pra você fazer isso em grupo, só vai atrasar porque os bichos vão ficar mais fortes. Eu vou entrar aqui sozinho e vou fazer mais uma fenda sozinho. Eu fiz sozinho, ganhei mais um limite. E só tenho que fazer isso 28 vezes na semana, só a média. Gente, divide isso por dia, são 4 vezes por dia, rapidinho. Sem contar o limite semanal bônus que eu já ensinei pra vocês. Zerando, vocês vindo aqui na joalheira de espera, vocês vão ter a opção de criar gemas. Esse é um erro muito comum. É o pessoal sair criando aqui somente para fazer food. E pior, ao invés de utilizar para criar brasão lendário eterno, o pessoal ou usa para gema lendária aleatória ou para gema lendária de 2 estrelas, que é pior ainda. As brasas são somente para criarem brasões lendários eternos. Por quê? Vocês conseguem mais um brasão para chegar no seu limite semanal. Vocês têm a chance de conseguir uma gema 5 estrelas. É sorte isso. E vocês ainda podem vender. Então, esse daqui é o caminho que vocês têm que fazer sempre com as suas brasas. E com seus fragmentos terúlicos, vocês vão usar somente para o seguinte. Média, eu não tenho food, vou criar food. Não. Estou aprimorando a minha gema Morte Atada. Eu quero colocá-la no grau 9. Para isso, eu preciso de uma cópia dela. Eu vou usar os fragmentos para fazer a cópia da gema que eu estou aprimorando na hora que eu vou fazer. Média, mas já vou fazer para jantar. Não, espera para a hora que eu fazer. Eu já tenho tudo, vou fazer. Falta 1, 2, 3, seja lá quantos forem. Vocês fazem. Porque pode ser que ela venha e vocês gastaram o fragmento à toa. Não é para usar, para criar poder de gema, lógica de gema. Não façam isso. Agora, um dos piores erros que os iniciantes cometem é não zerar os pontos do passe de batalha.
Fazendo uma matemática simples aqui, cada códice, se você está iniciando e você ainda está com aquele bônus de 800, 700 XP, cada códice completo, vocês vão ganhar 53 níveis. Só que esse 53 é de acordo com o seu multiplicador. Então, eu fiz uma matemática simples aqui, vocês, em um códice inicial, vocês podem ganhar 583 níveis. Não deixem de fazer isso. Façam as atividades. O Marco Abissal é ótimo para fazer isso. Não deixem de fazer diariamente o legado do Oradrim, porque é assim que vocês vão aprimorar e ganhar esse bônus gigantesco aqui. Demora, isso é um saco, mas você tem que fazer diariamente. O legado do Oradrim vocês fazem aqui, é só fazer, peguem as 4 chavinhas que vão cair e abram somente o primeiro baú, baú de graça. Juntem, porque quando vocês juntam 377, vocês podem abrir todos os baús desbloqueando um baú adicional. Grande erro que vocês não cometem. Mad, eu vejo suas lives, eu quero ser imortal. Gente, vou ser muito sincero. Quem tá iniciante não vai ser imortal, porque os imortais são os jogadores mais fortes. Não tô falando só de ressonância, é gente que joga todo dia, que faz todas as atividades, que fazem todas as tarefas, em teoria. Sei. E os jogadores mais ávidos pelo combate entre os jogadores. Então, esqueçam os imortais, mas imediatamente entrem em um clã das sombras. Por quê? Vocês podem fazer a assembleia e o cofre. Vocês vindo aqui na corte do sussurro, vocês vão ter acesso a isso. Já tem um tutorial no canal de como fazer tudo isso. Porque semanalmente vocês ganham honraria, muito ouro, e ainda vocês ganham chave do Oradrim e uma experiência absurda fazendo a assembleia e a defesa e o ataque ao cofre. Não deixem de fazer isso porque vocês estão perdendo muito ao não fazer isso. Participem das guerras dos clãs nas quintas e sábados, início às 7h30, porque vocês ganham brasões lendários eternos, itens e experiência pra caramba. Façam a assembleia sempre porque aumenta o seu rank das sombras. Aumentando o rank das sombras, vocês ganham um bônus de aumento de dano e vida permanente daquela temporada em todas as áreas do jogo. Então, não deixem de fazer isso, porque vocês literalmente estão se prejudicando não fazendo essas coisas. E quando vocês estiverem num clã das sombras, conversem com seu líder. Entrem num clã ativo. Não precisa ser o clã mais forte. Vou entrar no clã top 1. Não, gente. Entra num clã que acolha vocês. Entrem num grupo guerreiro em que as pessoas jogam no mesmo horário que vocês. Não adianta nada. Foi legal, tem um grupo guerreiro, as pessoas mais fortes do servidor. Mas tá todo mundo offline, o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Então, mantenha o seu grupo guerreiro com pessoas que joguem no seu horário, criem um grupo no WhatsApp, facilita pra caramba fazer isso. Joguem juntos. Não esqueçam de fazer o máximo de atividade de grupo guerreiro. Como eu faço isso? Chama seu coleguinha, pelo menos um do seu grupo guerreiro, vem aqui no menu, buscar grupo, e masmorra aleatória. Fazendo isso, ele já vai te colocar numa fila de pareamento com pessoas de toda a região brasileira e você vai fazer seu DG facilmente. Simples assim. Mad, mas eu acabei de iniciar, não tem a taxa de combate. Faça isso. Você vai aprimorar, vai parear com outras pessoas. Eu, pessoalmente, não tenho problema nenhum em fazer com a galera que tá iniciando no jogo, nem um pouco. Eu até prefiro, que é uma forma de ajudar. Quando vocês forem fortes o suficiente, gente, ajudem os próximos. Você que tá vendo agora, tá fortão, você também já foi fraquinho. Ajuda a galera. E você que é fraquinho, tenha consideração, porque também ninguém tem obrigação de carregar você porque o cara já fez isso na conta dele. Tudo isso que vocês estão fazendo, tudo isso que vocês estão vendo agora, eu já fiz e uma pilha gigantesca de outras pessoas também já fizeram. Outro erro gigantesco. Vou fazer masmorra, vou matar todo bicho. Não. Masmorra é pra entrar direto pros objetivos e direto pro chefe, fazer o mais rápido possível e repetir. Por quê? Que você tem que fazer dezenas, centenas na semana para você conseguir os seus itens num nível bom o suficiente. Eu tenho um vídeo no canal onde eu ensino como fazer todas as masmorras em menos de 3 minutos. Eu vou colocar no card lá em cima, é só clicar. Ou é só pesquisar. Tá com dúvida? MadWolf TV mais a dúvida que vocês têm. Aprendi com você, mestre Leandro. Pra quem acompanha Leandro tem sabe o que eu tô falando. Vocês vão achar um vídeo explicando sobre o que fazer para que vocês não tenham mais dúvidas sobre como fazer e otimizar o seu tempo. Diablo Immortal é um jogo que demanda muito tempo. Vocês estão com uma facilidade gigantesca porque o jogo tá literalmente pegando vocês pela mãozinha e levando o mais alto possível. Mas se vocês não fizerem a parte de vocês, também não vai acontecer.
Nenhuma criança aprende a andar se ela não tentar andar. Não é ficar engateando para sempre, é tentar andar. Levanta, anda, cai. Levanta, anda, cai. Uma hora você tá andando, uma hora você tá correndo. Simples assim. Então, gente, por que fazer masmorra dessa forma, ao invés de eu simplesmente ir até a porta da masmorra e tentar clicar em entrar? Quando vocês usam a opção de buscar grupo, o jogo te dá um sistema de piedade que, cada 7 masmorras, um item vai dropar garantido. Se você for na porta direto, não tem essa mecânica. E pra mim, que jogo desde o início do jogo, eu posso falar. Eu já fiz mais de 60 masmorras e não caiu nenhum item. E terminando, vocês têm essa opçãozinha legal aqui. É só clicar de novo aqui. Ele vai entrar na fila novamente, ok? E agora, um dos piores erros que a galera comete. Na hora de aprimorar os seus itens, vocês vão perceber que vocês vão desbloquear esses bônus de família, bônus de reforja, qualquer forma que vocês queiram falar. Cada um é desbloqueado no nível específico, sendo no nível 6, 11, 16, 21 e o último no 26. Por que eu tô querendo salientar isso para vocês? Eu deixei isso por último, porque eu quero explicar isso o mais didático possível. Vamos lá, gente. Face to face aqui. Quando vocês forem aprimorar seus itens, até o nível 16, a ciência faz do jeito que vocês acharem melhor. Por quê? Porque até o nível 16, o jogo ele vai dar uma ajuda na quantidade de material que vocês vão ganhar. Depois do 16, vocês não têm mais essa ajuda e aí é na marra. E aí falta ouro, falta material de aprimoramento, falta tudo. Primeiro erro. Média, eu não consigo mais sucata normal. Eu só estou ganhando a sucata aprimorada. Não tem problema. O jogo converte isso automaticamente. Mas tem duas coisas que vocês precisam fazer imediatamente. Venham no menu Configurações. Nessa parte inicial aqui mesmo, vocês simplesmente vão vir até esta parte aqui, ó. Configurações de uso de materiais de reciclagem. E vocês vão deixar exatamente desta forma. A primeira opção ligada, porque na primeira opção ele vai usar a sucata que você tiver, indiferente de qual seja, para aprimorar o item. E a segunda desligada, porque a segunda tem a diferença entre você usar para aprimorar o seu item utilizando o cristal enigmático ou um cristal críptico. O cristal enigmático você ganha, se eu não me engano, até o nível 70 da fenda do desafio. E o críptico você ganha de 71 e diante. O críptico é raríssimo, é difícil de conseguir, então não gastem ele à toa. Quando vocês já tiverem com seus equipamentos no 16, façam da seguinte forma. Porque a gente quer chegar nos níveis 21 e 26 o quanto antes. Então o que vocês vão fazer? Imagina que os meus equipamentos aqui estão todos no 16, os meus lendários. Os itens verdes não faz diferença. Os meus lendários estão todos no 16. Eu vou pegar, começando pela arma. Vou colocar do 16 um item, vou jogar para o nível 21. Eu vou pegar um outro item que está no 16, vou jogar para o 21. Pegar o outro que está no 16, 21. Vou fazendo isso um por vez até todos os meus itens estarem no 21. Todos os meus itens lendários. Quando eu terminar, eu vou fazer da mesma forma para o 26. Vou pegar um item, vou subir do 21 para o 26. Um outro item, do 21 para o 26. E vou fazendo um por vez até todos os meus itens estarem no 26. Desta forma, vocês já desbloqueiam todas as suas reforjas. Por que isso? Porque o material que vocês usam para tentar colocar a reforja do jeito que vocês querem, que é a pedra de reforja, atualmente é o material mais raro do jogo e de mais difícil obtenção. Que vocês só conseguem na loja de honraria, semana. A loja de honraria, quando aparece naquele menu aleatório, eventos e ao término da temporada de campo de batalha, de acordo com seu rank. Então, gente, cuidado com isso, porque isso é raro. E outra, não comecem a usar antes de vocês terem desbloqueado todas as 5 reforjas. Eu sei que o dedo coça, mas vocês vão gastar, cara, 100, 200 pedras para tentar conseguir um atributo, e esse atributo pode vir de graça para vocês aleatoriamente. Gente, eu espero que este guia tenha esclarecido vocês. Eu falei muita coisa, é um vídeo longo.
Gravem esse vídeo, mandem para os amigos. Eu vou tentar dividir em tópicos para vocês. Ficou ainda alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários. Ficou ainda uma dúvida que vocês não viram eu falar aqui? Provavelmente já tem um vídeo. Então, vocês estão em dúvida? Cara, simples. Vão lá em cima na sua barra de pesquisa, MadWolf TV e o assunto que vocês querem saber. Eu quero saber sobre o Grupo Guerreiro. Aqui. Eu quero saber sobre melhores gemas lendárias. Então vamos colocar melhores gemas lendárias. Tá tudo aqui pra vocês, gente. Tá tudo mastigado. Salve meu parceiro Ed, tamo junto. Façam. Como fazer masmorras. Eu ensino como fazer todas as masmorras. Build de Tempest. Acabei de iniciar, Mad. Build de Tempest. Qual delas que eu vou utilizar? Simples. Vendo aqui, ó. Há 2 meses, há 1 mês, há 3 meses. Pega o mais antigo, ó. Aqui, ó. 5 meses. Pega o mais antigo. É esse o que você vai conseguir montar a sua build. Ah, Mad, eu já subi. Saí do Tormento 1, fui pro Inferno 3. Vejo mais atualizado. Vai subindo, gente. Todos os vídeos estão em ordem. Eu coloco as datas para que vocês tenham facilidade de achar. Então, usem a ferramenta, gente. A ferramenta é muito boa. Os meus vídeos já estão aparecendo com mais facilidade. Não percam isso. Eu só tenho a agradecer a vocês, galera. A gente está quase 7.500 pessoas no YouTube em 1 ano de canal. Isso é foda pra caramba. Amo vocês, muito obrigado por tudo. Muito obrigado a todo mundo que faz parte do grupo de membros. Querendo fazer parte do grupo de membros, só clicar aqui no link que tá na descrição ou no botãozinho torne-se membro. Muito obrigado por tudo. Vejo vocês no próximo vídeo. E vida longa e próspera.